Nos últimos vídeos vocês viram a 5060 contra a RTX 4060 e a RX 7600. Eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que comentaram, tanto no meu Instagram como no Telegram, que tem a RTX 2060 e tá pensando em trocar. Logo eu resolvi fazer esse vídeo aqui, onde eu vou testar a RTX 2060 contra 4060 contra 5060 em mais de 10 games. Games como a Zone, por exemplo, o CS2, o Cyberpunk e vários outros games, como eu citei a vocês, são mais de 10 jogos. A gente vai conseguir ver a evolução dessas placas, o que mudou da 2060 para 4060 para 5060. E eu também ativei o DLSS pra gente ver qual vai ser a diferença com o DLSS ativado dessas três placas. Bom, obviamente a RTX 2060 você não vai encontrar ela nova. Existe sim algumas empresas que vendem ela como nova, mas eu não acredito que seja 100% nova, galera. É o que eu acho, que o chip pelo menos deve estar um pouquinho usado. No Brasil a gente acha, é bem difícil achar a RTX 2060 e pelo um preço que não vale, por exemplo, aqui na Pichau, R$1.700, na minha opinião não compensa pagar R$1.700 numa 2060, beleza? Tô sendo bem sincero com vocês, pra mim tem outras placas melhores e muito mais custo-benefício. Porém, como é uma placa de vídeo que eu vejo ela, se você quiser, vai ter que comprar ela usada, né? Aqui no LX eu achei nesses valores aqui, entre R$1.200, R$1.100. Eu acredito que até essa galera que tá vendendo de R$1.200 aqui deve aceitar R$1.100 fácil. Então, eu vou usar esse preço aí até na thumbnail, no título, de R$1.100 na RTX 2060, que eu acho que é o valor aqui que a gente tá conseguindo encontrar. Inclusive, eu tenho esse modelo aqui, muito bonito aqui da RTX 2060, né? Que eu comprei lá no site do AliExpress. E até achei esse cara vendendo aqui, ó, a Super, né? Não é a 2060 normal. Por R$2.000, obviamente não compensa. Mas, ó, tem esse cara aqui também vendendo R$900, mas tô achando estranho esse preço. Talvez esteja com algum... Deixa eu ver se tá algum problema. Se não, realmente tá com... Ó, em perfeitas condições, ó. Aí, é uma boa oportunidade pra quem tá buscando. Eu acho que vale a pena R$900, por exemplo. RTX 5060, a gente já sabe que ela tá na faixa de R$2.600, R$2.700, né? Infelizmente é esse preço que ela tá aí atualmente no Brasil. E a 4060 realmente tá muito cara, a gente sabe disso. Você encontra ali, ó, R$2.200, R$2.500, R$2.400, né? Então geralmente ela tá ali, a mais barata que a gente consegue achar uns R$2.200. Porém, esse aqui é o jeito errado de você comprar. Você tem que estar participando do meu grupo de ofertas, pessoal. Por quê? Aqui, além de a gente postar promoção todo dia, a gente posta cupom de desconto. E com esse cupom de desconto você pode usar em qualquer compra que você pensar em comprar. Então pense bem, olha só o tanto de coisa que a gente posta aqui diariamente, o tanto de cupom que você pode pegar e usar em qualquer compra sua. Então se a gente pesquisa, por exemplo, a RTX 5060, eu percebo que ela já chegou a ficar R$2.600 em 12 vezes sem juros na Shopee por causa de um cupom de R$90 de desconto. Ela já chegou a aparecer R$2.600 também. Olha lá, R$2.695 aqui no Mercado Livre. Então você vê que sempre você vai conseguir pegar ela mais barato só de você estar participando do grupo por causa dos cupons. E a RTX 4060, vamos ver qual foi os últimos preços que ela apareceu. Ela apareceu R$2.229 em 12 vezes lá no Shopee porque teve um cupom de R$100 que a gente postou aqui e avisou a vocês. E pelo que eu tô vendo aqui o histórico, realmente esse foi o menor preço que apareceu aqui com o cupom lá da Shopee, R$2.229, o modelo aqui da Galaxy. Então você já sabe, se você quiser economizar muito dinheiro, é só participar do grupo do Telegram, também tem no WhatsApp. E se você quiser receber apenas cupom de desconto no seu privado do seu WhatsApp, dá uma olhada na descrição também, que você pode me chamar diretamente do WhatsApp, eu vou te colocar na lista, mas não se esqueça de salvar o meu contato e me dizer que você salvou o meu contato, beleza? Muita gente me pergunta como é que eu ganho dinheiro na internet. Se você olhar na descrição agora, deixei disponível para vocês. Eu vou te mostrar exatamente o que eu estou fazendo para ganhar R$7.000 na Shopee todo mês. E eu só descobri isso em dezembro. Então eu vou te mostrar lá na íntegra que a partir de dezembro meus ganhos foi só aumentando depois com uma dica que um grande amigo meu me deu. É uma dica de ouro que ele me ensinou, eu coloquei em prática e tá dando muito resultado. Então pode ser uma grande oportunidade de você ganhar um dinheiro extra. Então só olhar na descrição ou no primeiro comentário fixado. Teste passando na tela para vocês. O primeiro jogo aqui é o Homem-Aranha 2, né? Jogaço aí, inclusive. Eu deixei separado, galera, as gravações com Frame Generation ativado para poder não atrapalhar vocês, senão vai ficar muita coisa na tela. Então, primeiro aqui é somente com os gráficos no Ultra e a gente já consegue ver aí a 5060 contra a 4060 contra a 2060. Muito legal fazer esse vídeo comparativo. Sei que muita gente vai falar injusto, não sei o que, mas eu acredito que vocês entenderam o meu ponto, né? Muita gente tem essa placa e tá pensando em fazer um upgrade. Então eu acho que através desse vídeo aqui, o cara vai saber se realmente vale a pena ou não ele sair da 2060 e pegar uma 4060 ou uma 5060, né? Porque às vezes ele tá com esse pensamento, eu percebi isso muito através dos comentários dos últimos vídeos, beleza? A gente já consegue observar aqui, como vocês viram nos vídeos anteriores, né, um empate técnico entre a 5060 e a 4060, onde ambas as placas tiveram 58 FPS e a 2060 ficou bem atrás ali com 30 frames, 28 frames a menos, tá? A gente vai agora startar o teste agora com as tecnologias ativadas, no caso o DLSS Frame Generation, porém com uma observação. Aqui no jogo do Homem-Aranha 2 e como em outros jogos que eu deixei aqui um asterisco aqui na minha
as anotações, infelizmente você não tem o DLSS Frame Generation na 2060, somente o FSR, beleza? Isso vai ficar nítido em muitos jogos, que eu vou também falando para vocês, relatando quais foram os jogos que tem ou não essa tecnologia. Acredito que seja pelo fato de que esses jogos só aceitam os DLSS mais atuais, é o que eu acho. Eu sinceramente não sei o motivo, o porquê nesses jogos não tem o DLSS Frame Generation ali para 2060. Os drives obviamente estavam todos atualizados e tudo mais, mas enfim, a gente já pode começar a observar aqui com o FSR ligado, o jogo aqui se saiu bem melhor, né? Aqui no jogo do Homem-Aranha, a gente praticamente aqui mais do que dobrou, né, a quantidade de FPS. Estamos ali com 67 frames, rodou a 30, né, com a tecnologia desativada. E aqui novamente deu empate aqui praticamente técnico entre a 2060, entre a 5060 e a 4060, e a 2060 ficou ali atrás com 67 frames, pelo menos atingiu acima dos 67 FPS. É assim, eu não sou só um cara que testa jogos aqui pra vocês, eu também gosto de jogar jogos. E na minha cabeça, é uma opinião minha, não faz sentido nenhum você tá rodando um jogo a 30 frames, como era o caso do Homem-Aranha, e ativar o FSR só pra tentar rodar a 60. Na minha opinião, isso é usura. E eu vou ser bem sincero pra vocês, 96% de quem me assiste aqui é homem. Com homem, o papo é direto. Eu vou falar a sinceridade com você. Você tem a RTX 2060, você precisa aceitar que não vai rodar os jogos no Ultra e acabou. Normal. Entendeu? Os jogos novos, você não vai rodar no Ultra, não vai dar conta. Mas 30 FPS dias é jogável, você é usurento. É simplesmente isso. Reduz esse gráfico, cara. Bota no médio. Me desculpe, galera, vocês estão ficando fresco, muito de vocês aí que assistem meus vídeos. Eu vejo uns comentários que não faz sentido na minha cabeça. Pra que você quer rodar o jogo a 30 FPS só porque tá no Ultra pra ativar tecnologia de Frame Generation pra rodar 60? Na minha cabeça não faz sentido. O jogo fica com input lag, fica dando uns bugs escrotos lá de gráfico. Por quê? Cara, você tá querendo um milagre. Aqui no jogo The Last of Us 2, né, deu 66 FPS contra 55 contra 36. Praticamente se repetiu o cenário lá do jogo do Homem-Aranha 2, tá? Então, pessoal, é o seguinte, na minha opinião, pra ser sincero a vocês, o que você tem que fazer? Reduz o gráfico ali pro médio, pô. Às vezes com um gráfico no médio você já consegue os 60 FPS. E se você quiser ativar o FSR, o Frame Generation ali, é só pra tentar manter o gráfico o tempo todo, o FPS acima de 60 FPS o tempo todo. E legal, pra mim esse que é o correto, na minha opinião. Lembrando que tudo isso aqui é minha opinião. Eu tenho que ter minha opinião, cara, senão... Quem sou eu? Eu sou um homem aqui, eu tenho que dar minha opinião também, ou não? Né? Se eu ficar só ficando em cima de muro é muito fácil, né? Eu tenho que ter minha opinião também. Minha opinião é essa. Pra mim não faz sentido nenhum tu ficar rodando um jogo a 30 FPS na usura de gráfico pra ativar a FSR pra poder ficar rodando a 60 frames, cara. Com input lag. Pelo amor de Deus, cara. Reduz esse gráfico aí. Teve uma época aí que a gente nem sabia o que era configurar gráfico. Eu só vim saber o que era configurar gráfico em 2014, 2013. Antes disso daí, eu nem olhava gráfico. Eu instalava o jogo. Do jeito que o jogo vinha, eu rodava o game, cara. Pelo amor de Deus, cara, tá? Você tem que ser, galera, é o seguinte, a 2060 seria de uma irresponsabilidade tão grande minha, tá? Aqui no The Last of Us deu 105 frames, como você pode ver, contra 76, e deu 59 FPS com o Frame Generation ativado. Lembrando que no jogo The Last of Us também é outro jogo que não tinha um DLSS Frame Generation, foi necessário ativar o FSR. Isso é uma grande vantagem das placas de vídeo da Nvidia, porque ela também tem a tecnologia da AMD a seu favor, cara. Ela também tem um FSR, que é uma tecnologia da AMD. Seria de uma grande responsabilidade minha chegar aqui para vocês e fazer como alguns fazem. 2060 não roda mais nada. 2060 em 2025 não dá. Cara, como assim? Ela tá rodando jogos. Olha só aqui no God. Ela rodando a 40 FPS ali em médio. Dias, mas esse FPS é ruim, Dias. Fica travando, não gosto desse FPS. Reduz o gráfico, poxa. Tá no Ultra. Tá com tudo no Ultra. Vocês viram ali como é que eu configurei o gráfico? Eu configurei as 3 placas com o mesmo jeito, do mesmo cenário. O que eu não puder ativar em uma placa ou outra, eu vou dizer aqui pra vocês. Que teve um jogo, por exemplo, que me proibiu de colocar uma opção ativada aqui na 2060. Eu vou dizer a vocês. Mas, cara, tá aí pra vocês, cara. Se vocês quiserem, inclusive, a gravação original, eu posso mostrar pra vocês. Porque antes do personagem começar a andar, eu mostro como é que eu configurei o gráfico. Pra eu, por exemplo, quando eu estiver fazendo, ter 100% de certeza que eu coloquei os gráficos exatamente iguais. E se vocês quiserem, eu posso upar no Drive e mandar pra vocês, só vocês pedirem. E aqui no jogo God deu 72 FPS contra 60 e 38, praticamente se repetiu o cenário dos outros 2 jogos anteriores. Você precisa aceitar que essa placa não é para rodar os jogos no outros jogos atuais, e tudo bem. Eu já contei a história, por exemplo, que o próprio God aqui, eu tava zerando esse jogo aqui,
E eu tava zerando ele no mesmo PC que eu faço as gravações aqui. E se vocês já viram aqui, os vídeos que eu faço de processador contra processador, eu geralmente faço o teste tanto com gráfico no Ultra como no gráfico no baixo. E, sei lá, eu fui jogar e esqueci que o gráfico tava no baixo. E, cara, eu achei o jogo tava tão bonito no baixo que eu nem tinha percebido que tava no baixo. Sendo que eu poderia estar rodando no Ultra porque eu tava utilizando uma 4070 Ti, né? Que rodava tranquilamente no Ultra. Só que eu não percebi isso. Porque hoje, galera, a maioria dos jogos, mesmo com gráfico no baixo, o jogo já tem uma qualidade gráfica belíssima. É muito bonito os jogos hoje, cara. É muito fácil hoje. Os jogos hoje tá muito fácil você jogar, muito bonito, é muito top, tá? Aqui no jogo God deu 115 FPS contra 90, contra 69. God também é um jogo que eu tive que colocar o FSR Frame Generation aqui na 2060 porque não tinha o DLSS Frame Generation. É muito bom sempre estar relatando isso aqui para vocês para ser 100% justo, beleza? Aqui no jogo The Witcher 3, né? Infelizmente você não tinha o Frame Generation ativado para 2060, porque não tem o FSR de forma nativa nesse jogo. O inscrito falou que tem, eu não achei essa opção de jeito nenhum. Inclusive o Frame Generation estava desativado na 2060, eu não consegui ativar, estava bloqueada a opção, justamente porque essa placa não era compatível com o DLSS Frame Generation, né? Obviamente todos os drives estavam atualizados e tudo mais, não tinha. Um jogo ou outro aqui você vai ter o DLSS Frame Generation, como por exemplo no Red Dead, né, que eu consegui ativar sem problema nenhum. Mas aqui infelizmente foi um jogo que eu não consegui fazer isso, beleza? Inclusive tem uns gráficos aí para mostrar pra vocês, se vocês quiserem solicitar, repito, podem pedir que eu upo no drive, vocês vão ver isso daí, né? E aqui no jogo The Witcher 3, sem a Tecnologias Frame Generation ativado, rodou muito bem na minha opinião. Você consegue rodar esse jogo que é um dos melhores jogos de todos os tempos no Ultra 74 FPS, tá bom demais. Eu vou falar outra coisa para vocês, tá? Dias é influenciador. Não sou influenciador de nada. Eu comecei esse canal aqui porque eu tomei um golpe. Eu vou dizer golpe mesmo. Eu tomei um golpe. Porque eu trabalhei 2 anos, juntei dinheiro pra cacete, cara. Não manjava nada de computador. Isso lá em 2011. 2012, nem lembro quando foi. Trabalhei 2 anos, cara. Tinha 16, 15 anos. Pensa aí. Com essa idade eu já trabalhando, juntando meu próprio dinheiro. Fui lá, cara, na loja, cara. Falei pro cara, velho, eu tenho esse dinheiro aqui, cara. Qual PC eu monto, cara? Eu quero jogar jogo, cara. Pelo amor de Deus. O cara foi lá, montou um PC pra mim, cara. Horrível computador, cara. Não rodava nada. Eu fiquei, caramba, trabalhei 2 anos, cara. E o meu PC não roda nada, cara. Eu fiquei numa tristeza tão grande, galera. E sabe qual foi mais triste, pessoal? Eu descobri, cara, que o cara me vendeu umas peças que com o mesmo orçamento eu teria comprado peças 1000 vezes melhores. Que eu poderia ter rodado todos os jogos que eu tinha vontade. E sabe por que eu não consegui? Porque eu não tinha um conhecimento. E o cara me passou a perna. É simplesmente isso. Ele me vendeu peças 2 vezes mais caro. A partir dali eu comecei a estudar sobre peça de computador. Falei, nunca mais eu vou cair numa laranjada dessa. Eu comecei a estudar sobre computador, sobre peça, e comecei a fazer vídeo ensinando a vocês o que eu tava aprendendo. E foi assim que eu comecei esse canal. Eu não sou influenciador não, cara. Eu tomei golpe. Eu quero que vocês aqui aprendam também junto comigo aqui. Por isso que eu sempre tento explicar para vocês os números, os dados, tudo mais de forma correta. E aqui no jogo Red Dead deu 50 FPS contra 35 contra 34. Pô, Jefferson, a 2060 deu o mesmo FPS da 4060? Tá vendo esse monte de asterisco aqui? É porque eu preciso ser transparente com vocês. Aqui no jogo Red Dead, galera, deixa eu mostrar só como eu configurei os gráficos. Aqui, ó. Tá vendo onde tem 8x aqui, rapaziada? O MSAA, que tá em 8x. Infelizmente, cara, na 2060, né, na RTX 2060, o próprio jogo não deixou passar de 4x, tá? Então, assim que eu colocava 8x, o jogo falava não pode, não deixava colocar 8x de jeito nenhum. Então, para ser justo a vocês, eu tô relatando aqui que na 2060 o jogo ficou com o MSAA em 4x e não em 8x. Que isso, querendo ou não, faz uma baita diferença sim em FPS, beleza? Aí é com as tecnologias ligadas. Nesse jogo, por exemplo, eu consegui ativar o DLSS Frame Generation na 2060. Eu percebi que isso é mais comum em jogos antigos. Apesar que eu acho que Red Dead também deve estar com o DLSS, não deve estar atualizando o DLSS mais novo. A gente sabe que a 5060 já tem inclusive o Multi-Frame Generation, né? Que é melhor até do que o Frame Generation normal. Ele praticamente dobra, em alguns casos é 4 vezes mais FPS. Óbvio que isso aí você perde, tem delay, input lag, etc. Mas enfim,
né, o que eles estão trazendo para nós aí de novidade, né? E aqui no Red Dead vamos ver quantos FPS médio deu aí de uma placa de vídeo para a outra. A gente pode perceber que a 2060 tá saindo muito bem, na minha opinião, deu 52 frames ali com as asteriscos novamente por causa daquela opção lá que eu falei a vocês, né? E ali deu, olha lá, é isso mesmo, 52 com 75 com 96, ou seja, é um jogo que claramente você vai ter que reduzir os gráficos ali para conseguir rodar acima dos 60 frames e não tem problema nenhum, cara, não tem problema nenhum se aceitar isso. Você é usurento de gráfico? Pelo amor de Deus, galera, né? Aqui no jogo do Harry Potter, vamos ver quantos FPS deu. Olha, a diferença até que não ficou tão gritante aqui, hein? Ó, 30 frames por aí, ó. Bacana, hein? Deu o quê? Tá uns 10 FPS aqui, como você pode ver. Ó, galera, é assim, eu também quero que vocês observem muito aqui 1% low. Tá vendo essa barrinha amarela? Quanto maior esse número, melhor para você, menos a sensação de lag você vai ter. E aqui no frame time, quanto menor esse número, melhor, tá? Então preste também, observem isso. Pode perceber aqui, ó, que por exemplo na 5060 é onde está atingindo o melhor frame time e também o melhor 1% low. Então, se fosse botar os 3 computadores lado a lado e pedisse para você jogar, você iria sentir sim uma leve diferença ali na 5060. O jogo ia estar bem mais fluido. 44 FPS contra 38 contra 28, tá? Tá com tudo no ultra aqui, rapaziada. Reduz esse negócio aqui pro alto, médio, você vai conseguir os 60 frames talvez. Se não conseguir, bota no low, já falei para vocês. Os jogos hoje, cara, tem uns gráficos belíssimos, né? Aí é com as tecnologias ativadas, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Nesse jogo, por exemplo, eu consegui colocar o DLSS Frame Generation aqui também na 2060. E deixa eu só pular, porque senão vai ficar o vídeo muito longo, né? A gente não tem interesse também de ver o mesmo teste, só a gente quer ver o resultado. E não aumentou muito não, tá? Ficou em 36 FPS. Talvez seja porque, não sei. Talvez funcione melhor só nessas placas mais novas, atuais, não sei. Mas deu 85 contra 78 contra 36 aqui com o Frame Generation ativado. Próximo jogo é o Cyberpunk. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu configurei o gráfico. Cyberpunk também é um jogo que daqui a pouco eu já vou fazer a observação pra vocês, se não esqueço. Que também é um jogo que não teve o DLSS Frame Generation ativado. Tive que ativar o FSR, beleza? Não tem opção lá. Você coloca e não consegue ativar o DLSS Frame Generation aqui na 2060. A gente pode ver também na questão de energia, que eu não entrei muito nesse mérito aqui. A 2060 é a placa, óbvio, nítido isso daqui. É a placa também que consome bem mais energia. Bem mais é complicado, porque quando eu falo isso daqui, vocês acham que vai vir 50, 70 reais a mais nessa conta de energia. Inclusive no vídeo que eu fiz lá da 5060 contra a 4060, olha a quantidade de watts a mais aqui que tem a 5060 e lá eu mostro a diferença que foi no preço de energia, cara. Ou foi no vídeo da 5060 contra a 4060 ou foi contra a 7600. Mas deu 7 reais de diferença, um negocinho. Uma coisa muito baixa, cara. Muito baixa mesmo, né? Tipo, deu 90 reais o ano todo. O cara jogando 5 horas todo dia, 30 dias do mês, cara. É um negócio bizarro aqui. E aqui deu 83 FPS médio contra 59 contra 46. Ou seja, também, na minha opinião, saiu muito bem aqui a 2060. Ainda consegue rodar o jogo sim. Não é uma placa de vídeo que você deve descartar. E muita gente eu percebi que fica comentando: ah, Jefferson, mas eu não consigo esse FPS todo que você está mostrando. Aí, cara, pode ser o seguinte, pode ser o seu processador. Eu percebi também que muita gente que tem a 2060 tem processadores muito antigos. Eu vi cara que tem a 2060 que tem 5 de terceira geração, que ainda tem kit Xeon, que tem, sei lá, 5 de oitava geração. Processadores mais antigos que provavelmente está limitando aí o poder máximo da sua 2060. Então, indico muito, se você não está conseguindo atingir esse FPS todo aqui, ó, que talvez seja interessante até você tentar conseguir trocar de processador, porque eu acho que você vai ter também uma grande vantagem aí. Você vai ter muito mais FPS aí na sua tela, beleza? E aqui deu 160 FPS contra 132 contra 108, que é um jogo que a RTX 5060 vai levar vantagem, porque é um jogo que já é compatível com o DLSS mais novo que tem, né? E aqui deu 108 FPS com FSR Frame Generation ativado, a 2060 também se saiu muito, mas muito bem mesmo, na minha opinião aqui, beleza? A gente vai pular aqui pro próximo jogo. Qual o próximo jogo? É o COD, né? E a partir de agora é os jogos competitivos, então a gente não ativa o Frame Generation, porque na minha opinião não faz sentido em jogos competitivos. E a gente vai ver agora como é que vai sair nos jogos competitivos a 5060 contra 4060 contra 2060, beleza? A gente já pode observar que a 2060 tá conseguindo rodar acima de 100 FPS, que é um cenário muito bom. Mas eu repito, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo agora e fala: Dias, o meu FPS não fica desse jeito, fica 60, fica 50. Por quê? É o seu processador, cara, que deve estar limitando a placa de vídeo. Entendeu? Por isso que a gente tá utilizando aqui, inclusive, o melhor processador que tem para jogos da série M4, que é o Ryzen 7 5700X 3D, que inclusive direto aparece em promoção lá no meu grupo de ofertas, em preços assim ridículos. É só você estar participando do grupo para você não perder essas promoções. Placa-mãe também fica extremamente barata lá, memória RAM. Então talvez seja muito mais interessante você optar em trocar
né, de processador ao invés de placa de vídeo aí. E aqui, galera, como você pode observar, deu 166 FPS para 5060 contra 149 para 4060 e deu 101 FPS contra 2060. Então a 2060 também conseguiu rodar muito bem aí. CS2, vamos ver como é que vai aqui, ó. Tô mostrando para vocês como é que eu configurei o gráfico. E, pessoal, dá uma olhada na descrição lá que o negócio que eu falei para vocês, que eu tô fazendo 7 mil na Shopee, é muito bom, cara. Eu não tô falando que você vai fazer esse valor já de cara. Não tem, porque vocês vão ver lá que você tem que começar devagar, mas você pode sim conseguir uma renda extra, pode ser até que você consiga um valor muito bom, inclusive você pode até se surpreender você mesmo, e eu acho que compensa muito, galera, vocês dão uma olhada aí, porque realmente foi um dia que um amigo me deu em dezembro, cara, que me fez aumentar muito meus ganhos lá na Shopee, e cara, tô fazendo 7 mil, tô muito feliz. Agradecer a Deus aí pela oportunidade. Tô compartilhando com vocês aí, então dá uma olhadinha na descrição que pode ser que sirva aí para muitos de vocês, quem sabe pode mudar até a sua realidade, beleza? E aqui no CS2 a gente pode observar que a 2060 tá rodando muito bem mesmo. Você pode ver que tá acima de 300 FPS, a gente já vai ver o resultado já já. Eu fiquei muito surpreso, inclusive nesse teste aqui, certo? O poder, né, que ficou a 2060. Eu particularmente achei que ia entregar muito menos FPS, mas também tem um fato também que a 4060 e a 5060 deve ter dado gargalo por causa do nosso processador, beleza? Então aqui deu 538 FPS contra 518 contra 412. Então rodou muito bem aí a 2060 com o Ryzen 7 5700X 3D. Agora vamos pro próximo jogo aqui, que é o Warzone, é o último jogo da lista. O Fortnite, me desculpa, galera, não consegui fazer o teste. Fortnite passou por uma atualização que basicamente eu tive que anular todas as outras gravações que eu tinha feito. Então eu teria que montar o computador 3 vezes. O PC com a 2060 e fazer o teste. Depois ia montar o PC com a 4060 e fazer o teste. Depois montar o PC novamente com a 5060 e fazer o teste. Só isso por causa do Fortnite. Então, infelizmente, eu tive que descartar o Fortnite desse teste aqui. Peço desculpa a vocês, mas eu não teria como fazer isso, porque só nessa brincadeira eu ia me tomar umas 3 horas de relógio, porque toda vez que eu instalo eu tenho que desinstalar os drives, cara, é uma complicação danada. Enfim, aqui no jogo Warzone 2 deu 190 FPS, como você pode estar vendo aqui. Deu 190 FPS contra 158, contra 127. A gente vê 1% aqui do 2060, meu opinião ficou muito bom, acima de 100, e ficou 128 aqui na 4060 e 133 na 5060. Para mim o resultado foi muito bom mesmo aqui da 2060 conseguindo essa quantidade. Dias eu não tô rodando nessa quantidade de FPS. Aqui tá rodando a 80, 90. Entra a questão que eu falei do processador. Lembra vocês? Dá uma olhada aí, galera, se não é mais viável vocês trocarem às vezes de processador do que de placa de vídeo. Tô vendo muita gente aí fazendo errado. Bom, pessoal, esse aí foi o teste comparativo que vocês viram dessas 3 placas de vídeo uma contra a outra. Eu também ativei ali as tecnologias de Frame Generation pra gente ver qual foi o avanço dessas placas. Infelizmente, o DLSS Frame Generation não ficou ativado ali na maioria dos jogos ali com a 2060. Mas querendo a gente conseguiu ter uma noção sim dessas tecnologias ativadas. E minha conclusão depois desse teste é a seguinte: se você tem a 2060 e já está com o dinheiro apertado, o que eu faria na sua opinião? Dava uma segurada, porque ela ainda consegue rodar todos os jogos. Vocês viram aqui, roda todos os jogos bem. O jogo rodou a 30 porque estava no Ultra com todos os filtros ativados. Dá para você reduzir um pouco o gráfico e continuar jogando os jogos. Ela ainda tem um FSR ali ativo na maioria dos jogos, então você consegue atingir um pouco mais de FPS. O Warzone, por exemplo, que é um jogo competitivo ali com o Ryzen 7, você viu que atingiu um FPS muito bom mesmo. No CS também, o que me surpreendeu bastante. E eu tentaria só focar, para ser bem sincero a vocês, em trocar de processador, cara, beleza? É o que eu faria aí, se fosse vocês, porque eu vi muita gente comentando que estava tendo um FPS muito abaixo do que eu estou mostrando aqui nesses testes, e muito provável é por conta do seu processador que está limitando ali o real poder da sua 2060. Então, recomendo novamente você estar participando do meu grupo de ofertas para você não perder nenhuma promoção e estar sempre economizando dinheiro em qualquer compra que você for fazer na internet, graças aos nossos cupons que a gente posta diariamente. E também dá uma olhadinha novamente aí na descrição a questão que eu falei a vocês lá do início do vídeo, que eu revelei meu segredo aí de como é que eu tô fazendo 7 mil reais no mês lá na Shopee. Só dá uma olhada aí na descrição, beleza? Então é isso, galera. Deixa o like, ativa o sininho, valeu, fui!